nesta hora de culto você possa conosco participar das bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Nós vamos abrir o culto desta tarde, louvando a Deus com o hino 127 da harpa. O Senhor da ceifa chama. Vamos louvar a Deus com esse hino, que é uma mensagem maravilhosa. E o Senhor está chamando, convidando, né, irmãos, as pessoas para louvarem, para adorarem a Ele. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com esse hino maravilhoso. O Senhor da ceifa chama. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim eu procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-te um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhes anunciando, que Jesus nos levará para o céu. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra pelo teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênção vão os servos desfrutar. E Jesus o saudará bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor todos juntos com mais um hino, o hino 3 da harpa, que é o hino Plena Paz. Nesse mundo turbado e dificuldade que nós vivemos, irmãos, em Jesus nós temos a plena paz, e somente nele, né? Louvado seja o Senhor. Vamos adorar a Deus com esse hino, Plena Paz, hino da harpa cristã número 3. E logo mais nós estamos lendo um salmo, texto da Bíblia, orando em favor de todos os nossos queridos irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor.
Nós vamos, irmãos, louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque bom, irmãos, é louvar a Deus, né? Aquele que tem fôlego de vida, a Bíblia diz que deve louvar ao Senhor pela magnitude da sua grande obra que Ele tem feito no meio do seu povo. Louvado seja o Senhor. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Aleluia! Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus de consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler, irmãos, Salmo 121. Deus guarda fiel do seu povo. Deus é guarda fiel do seu povo. Irmãos, que bom seria se todos os crentes crescem assim. Deus é guarda fiel do seu povo, né? Mas há muitas pessoas, irmãos, que não acreditam. Você já pensou uma igreja evangélica, irmãos, ter guarda, armado para guardá-los, a igreja? Para guardar o culto, o pastor da igreja? Irmãos, se você crê nessa palavra, está uma resposta muito clara. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Não deixe vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. O Senhor, irmãos, é o guarda fiel daqueles que o amam e que temem ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Deus que Ele abençoe a direção desse culto, que Ele abençoe a cada ouvinte que estão acessando a Rádio ECAN neste momento, que esses irmãos possam ir no seu lar, aonde ele quer que esteja, alcançar as bênçãos de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. E eu quero pedir aos irmãos, na oração que vamos orar em favor de uma irmã, minha cunhada Lourdes. Ela está com uma enfermidade no pé e, irmãos, havia melhorado esses dias, voltou novamente e ela está passando muito mal. Nós vamos orar para que Deus faça o milagre na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus. E também, irmãos, em favor das pessoas que têm os seus nomes no livro de oração. Nós temos um livro, irmãos, onde muitos irmãos têm deixado os seus nomes aqui. Nós estamos com 1.147 nomes de pessoas nesse livro. Irmãos, há irmãos de vários problemas, dificuldades, pessoas sofrendo. Irmãos, vamos estar orando por essas pessoas. Louvado seja Deus. Eterno Deus e soberano Pai, Pai de toda justiça e verdade, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, neste momento, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz de oração e pedimos, meu Deus, que abençoe a direção desse culto, o louvor que vão ser entoados ao teu nome. Meu Pai, a palavra que vai ser pregada, ó meu Deus, fala com teus filhos, em nome de Jesus Cristo eu te peço, usa cada um dos teus servos, meu Pai, Deus amado, para falar aquilo, meu Deus, que o Senhor sabe que é necessário para as pessoas, pois o Senhor é o nosso cabeça, é o Senhor que dirige, Senhor, as palavras que saem das nossas bocas. Por isso te pedimos, Pai, usa os teus filhos nas tuas mãos nessa tarde, e te peço também, abençoa a irmã Lourdes, meu Deus. Olha para aquela tua filha que está sofrendo com essa enfermidade terrível no seu pé. Jesus, eu repreendo aquela ferida, repreendo aquele mal, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, ela receba a cura, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu apresento a ti também, meu Pai, essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro de oração. Olha quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, meu Pai, passando por problema, por dificuldade. Jesus, tenha misericórdia, meu Deus, e abençoe essas vidas, curando, libertando, Senhor. Meu Deus, essa mãe que pediu oração pela sua filha, ó Deus, Senhor, Priscila, meu Pai, essa jovem, Senhor, meu Deus, que já te serviu, mas que agora está, Senhor, caída no vício das drogas. Sua mãe está desapontada e ela veio pedir oração. Eu apresento essa moça a ti, te peço, meu Deus, repreenda
pelo poder do sangue de Jesus vertido no Calvário, aquele espírito do demônio, Senhor, que usa Priscila para o vício das drogas. Jesus liberta essas vidas e todas essas pessoas que os seus pais colocaram os nomes no livro de oração. Meu Pai, liberta, faz um milagre em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa também essas mais de 1000 pessoas que tem seus nomes no livro de oração. Meu Deus, cada uma tem um problema, uma situação, esperando das tuas mãos a solução. Abençoa e dá vitória aos teus filhos em nome de Jesus Cristo. Abençoa esse culto, meu Pai, os hinos de adoração e as palavras que falem em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Nós vamos ouvir a irmã Neuza, vou louvar a Deus com 2 hinos e logo após esses hinos que nós vamos ouvir, nós vamos, irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Logo após, o irmão Eli vai estar trazendo uma palavra de fé, irmãos, e de ânimo para toda a igreja e os nossos irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Can, com a paz do Senhor. Amém. Quando ele o tentou, o mar obedeceu.
Ele te socorrerá. Não temo mais lutar, pois tive minha fé no meu amigo está. Jesus de Nazaré, se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. E ele te socorrerá. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando, se não é o Senhor ser o nosso guarda, se não é o Senhor nos sustentar nas suas mãos, o que seria de nós, né, irmão? Quem seremos nós no meio desse mundo de diversidade? Difícil, né? Mas o Senhor é o que nos guarda, é o que nos ampara. O Senhor é aquele que, irmãos, sabe todas as coisas. Irmãos, eu quero contar um testemunho para os irmãos. Uma certa feita, irmão, eu viajava o caminhão da Bíblia. E eu, irmãos, estava uma tarde na cidade de Guajará-Mirim, divisa da Bolívia com Rondônia. E eu saí mais ou menos umas 5 horas da tarde daquela cidade. E quando eu cheguei no Guarda Federal, porque lá é Zona Franca, e tem uma fiscalização muito rigorosa. E quando eu ia chegando, os federais já mandou encostar o caminhão, e já vieram brincando, e um falou para mim assim, olha, o diabo está lá dentro hoje, você chegou o dia certo, Satanás está aqui. E ele está aqui, deixa eu conhecer, hein? Estava o delegado lá dentro da sala dele, mas aqui é o delegado, você é o demonhão que manda matar, né? Aí eu comecei a conversar com o delegado e ele falou para mim, olha, você para o caminhão aqui atrás do posto, nós tem janta, tem uísque, tem cerveja, tem tudo aqui, ó. Você posa com nós aqui. Eu falei, não, doutor, eu não vou posar aqui não, eu vou. Já que você quer ir, vai para frente e tal, então, ó, eu não sou capeta, mas vai ali que tem um capeta nessa estradinha. Eu fui numa estradinha que ele mandou, numa cidade, irmãos, e cheguei lá na beira do rio. É o lugar onde passam os traficantes. O rio, ele é o Rio Madeiras, ele qualquer lugar passa a pé nele. É uma pedreira, muito bonita, que é as cachoeiras. E lá na beira daquele rio tem um campo de futebol, e tinha um botequinho aqui que levanta a porta assim para abrir a tampa, a janela. E tinha 2 homens deitados na grama, na sombra, e um homem lavando garrafa de Coca-Cola. Aí eu parei o caminhão, aí um dos que estava deitado falou assim, leia a Bíblia que estava escrito lá, eu sou igual ao jumento. Eu só entro na igreja porque a porta está aberta. Aí eu parei para poder conversar com ele, não gosto de tomar Coca-Cola, mas pedi uma, eu tenho Coca-Cola gelada, tem que dar uma para mim. Aí o homem deu, aí eu falei, amigo, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor pode nunca ter dito uma verdade na sua vida, mas hoje o senhor falou uma verdade. Que verdade? O senhor é igual ao jumento. O senhor falou que o senhor é igual ao jumento, e o senhor falou uma verdade muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem visioneiro, o homem cheio de vício, é jumento para Deus. Mas é escrito, falei, é. Ou o senhor está me xingando? Falei, não. Eu vou tomar coca e depois eu vou explicar para o senhor. Aí preguei a Bíblia, li para aquele homem, preguei para aqueles homens, e aqueles 2 homens aceitaram Jesus naquela tarde. Eu saí dali, irmão, voltei para o posto fiscal, vamos para aí, vai. Eu falei, não vou dormir não, eu tenho que viajar. Não, eu não quero juntar cadáver não. Falei, meu turno então lá no garimpo do Arara, lá que você vai morrer. Aí eu toquei, irmão. Passei nesse Arara, fui embora, sem sono, viajando, deu madrugada. Cheguei no guarda rodoviário e quiseram me prender de qualquer maneira para mim não viajar. Mas, seu guarda, ninguém sabe que eu vou passar. Não, é daí que você morre. Porque lá rouba os caminhões para levar para a Bolívia, né? Aí, irmão, eu toquei. Cheguei de madrugada em Porto Velho.
Parei num posto de gasolina, só tinha um lugar para parar perto da bomba. E tinha um andaime para consertar a cobertura. Eu parei ali, tinha 2 homens, um mais velho e um mais novo. Aí quando eu ia parando, longe, eu vi o mais velho falar assim: leia a Bíblia. Tem 3 coisas que eu odeio, mas não dava para me ouvir a distância que ele falou. Tem 3 coisas que eu odeio: é Bíblia, pastor e padre. Se eu pudesse, eu acabava com essas 3 coisas. Aí eu parei o caminhão e disse: bom dia, Ligre, bom dia. O senhor falou um negócio aqui, que 2 coisas eu vou dar razão para o senhor. Falou: o que foi que eu falei? O senhor falou que o senhor não gosta de Bíblia, de pastor e de padre. E se o senhor pudesse, eu acabava com isso. Falou: foi. O senhor ouviu? Eu falei: eu ouvi, mas não dava para ouvir, eu estava longe. Aí eu falei: agora 2 coisas o senhor está certo, mas a Bíblia não. E começamos a conversar. Aí quando eu estava conversando com ele, dentro do meu coração, uma voz falou para mim assim: por causa de 32 mil reais, o camarada mata o outro, tira a vida de um vai para a sepultura, outro vai para a cadeia e 2 famílias destruídas. Aí quando ele falou, eu repeti para ele a palavra. Ele olhou para mim, começamos a discutir comigo contra, e eu defendendo a Bíblia. De repente, outra vez, por causa de 32 mil reais, o homem tira a vida do outro, vai para a cadeia, o outro para a sepultura e 2 famílias se acabam. Falou a 3ª vez. Aí o homem falou assim para o outro mais novo: meu filho, já é 5h30 da manhã, vai descansar, que daqui a pouco eu vou deitar também. Aí o rapaz entrou numa caminhonete 608 assim, fechou a cortina. Aí ele falou para mim assim: o senhor vem de onde? Eu falei: de Guajará. Que horas você lá? Vai sair à noite. O senhor não tem medo? Eu falei: não, mas Deus queria que eu viesse aqui. Falou: e foi mesmo. Porque eu vendi uma máquina para um camarada lá em Rio Branco por 32 mil. Ele roubou a máquina. Eu descobri que ele está fazendo um desmate aqui. Aí eu descobri que ele está fazendo esse desmate. E só tem essa saída e entrada para ir para lá. Aí eu peguei 2 pistoleiros em Rio Branco, trouxe para cá, está no hotel. Eu estou há 3 dias com meu filho, aquele rapaz é meu filho, esperando que nós já descobrimos onde ele mora, ele passar com a caminhonete, que ele tem que buscar óleo aqui em Porto Velho para levar para a fazenda, e a hora que ele vir para cá, eu ligo no hotel, e os pistoleiros vão cortar o pescoço dele, vai entregar para meu filho vai levar e jogar dentro do Rio Branco, e eu estou com a carreta carregada de madeira lá para Mossoró, eu vou embora. Falei: engano seu, é engano do Senhor, porque ele acabou de passar, ele está dormindo na casa dele e o senhor não viu. Deus me trouxe aqui para você não matar ele, o senhor não vai matar, o senhor vai receber os seus 32 mil, pode viajar tranquilo. O homem tirou o chapéu da cabeça, começou a chorar. E falei: quem falou para o senhor? Falei: quem falou? O senhor não vai perder, nem vai matar esse homem, pode dispensar os pistoleiros. Irmão, e aquele homem me deu o endereço dele, lá em Rio Branco, do Acre. Olha, quando o senhor vir para cá, vai hospedar na minha casa. Olha, foi Deus que trouxe o senhor aqui, graças a Deus. Aí eu fui trabalhar, voltei no posto à tarde e falei para o gerente: aquele senhor de Rio Branco. Aí ele viajou para o Nordeste e o filho voltou para o Rio Branco. Aí ele viajou, logo que o senhor saiu, ele viajou. Eles foram embora, acabou, estava aqui já semana aqui. Eu falei: então, glória a Deus, né, irmão? Vocês vejam como que Deus sabe das coisas, como Deus protege uma pessoa, e tenho certeza que aquele homem se converteu ao Evangelho. Eu não vi mais dele, não viajei mais para lá, mas Deus, irmão, fez eu viajar a noite inteira, num lugar super perigoso, para ir lá falar para aquele homem e salvar aquelas 2 famílias.
Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém. Por isso que eu falo para os irmãos, olha irmão, Deus é guarda fiel do seu povo. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. Vamos ouvir a irmã Neuza louvar o Senhor, e após a irmã Neuza, Moeli vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja Deus. Eu navegarei no oceano do Egito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Seja o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Eu agradeço por esse hino, eu agradeço pela palavra do irmão Joaquim. E nós devemos lembrar que Jesus nos disse que era necessário que Ele fosse para que viesse o Consolador. E aí é o Consolador, que Ele vem enchendo o nosso espírito e trazendo um fogo, uma força que nos rejuvenesce, que nos levanta e que nos faz orar em línguas, profetizar, interpretar a Santa Palavra.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não serias bem-sucedidos. Nós vimos aí o irmão Joaquim encontrando face a face com o inimigo. Exatamente como Jeremias profetizava naquele momento. Claro que Jeremias necessariamente não estava profetizando acerca do que o irmão Joaquim falou, mas nós estamos vendo o mesmo Espírito falando com Jeremias, e o mesmo Espírito falando com o irmão Joaquim, e o mesmo Espírito que fala ao coração de cada um de nós, a todo instante. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Nós sabemos muito bem que o direito de resgate era, em primeiro lugar, para um membro da família, um irmão, um tio, um parente. E sabemos que o pobre, que não tinha o direito de resgate, ele poderia ele mesmo se resgatar, ou ao cabo de um determinado tempo, ele obteria o resgate por ordem divina. E sabemos também que por isso veio Cristo, para entregar-se na cruz do Calvário, que ele foi o nosso resgatador após a lei. Veio, pois, a palavra a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o então. Entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe passei o dinheiro. Lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Nós devemos, sim, resgatar os nossos irmãos com aquilo que Deus nos manda, mas sempre pagando o preço correto. Devemos, sim, estar na brecha por nossos irmãos, pagando o preço correto: jejum, oração e joelho. Aquele que se ajoelha frente ao Senhor está acima do inimigo, é muito maior que o inimigo. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Manazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Esta terra é este templo que hoje está vazio.
Esta terra é este espaço que nós temos que percorrer e que à nossa volta não tem ninguém. E o Senhor está dizendo que vai ter muita gente que não haverá lugar para sentar. Vai ter muita gente buscando espaço para ouvir a Santa Palavra. Guarda isso no teu vaso, porque tu és o vaso do Senhor, o vaso de barro do Senhor. Guarda a palavra no teu coração, para que você possa falar a todos aqueles que virão. Fora essa multidão de pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ele usa quem ele quer. Ele usou uma mula. Ele usa você. Ele usa a mim. Ele usou Joaquim. Ele usou o homem que falou com Joaquim, de forma que o Joaquim não poderia ouvi-lo. Mas o Santo Espírito trouxe as palavras da boca daquele homem pelo vento. E ele ouviu. Esse é o Consolador em atuação. Porque dele é a responsabilidade de fazer com que nós cumpramos a nossa meta. Desde que nós ouçamos a voz dele. Ele falou 3 vezes ao Joaquim. Da mesma forma que ele falou 3 vezes a Samuel. E ele vai continuar falando sempre conosco por 3 vezes. Ele toca o teu coração e te diz o que vai acontecer. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual o que tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que manda leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhe mandaste que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo esse mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Oh, aleluia, glória seja o Senhor, o teu santo e sagrado nome. Neste ponto o Senhor está dizendo que nosso país ainda vai sofrer mais um tempo. Todo o povo está entregue na iniquidade, na bagunça, na luta contra a família, na luta contra as leis, na destruição da família, na destruição da lei e da ordem. Nada vai permanecer. Vai ser tudo destruído. Diz a palavra que Jeremias, ele sofria muito, porque ele sabia que tudo o que ele falava iria acontecer, e ele iria sentir aquilo tudo na carne. E nós vamos sentir isso tudo na carne. Pode ter certeza disso. Nós vamos ver coisas que nós nunca imaginamos ser possível. O Senhor diz:
alguma coisa é demasiadamente maravilhosa para ele? Até o câncer, quando toma a forma para destruir, ele chega a ser maravilhoso pela forma como ele atua. Alguma coisa é maravilhosa para Deus, ele vai destruir isso tudo, porque nós mesmos estamos calados, estamos permitindo que as coisas aconteçam e que as coisas tomem forma. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Conforme está escrito, é exatamente o que estamos fazendo. É exatamente o que está acontecendo. Os movimentos LGBTs, as brincadeiras com as crianças nas escolas, com as entregas de cartilhas gays, os movimentos a favor de casamentos de homossexuais, todas essas festas a outros deuses que não ao Deus real, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando entramos aqui, o irmão estava falando com o Jurandir a respeito de tragédia nesta terra, e o irmão não sabia que eu ia trazer esta palavra. E é exatamente isso tudo que nós estamos vendo, é exatamente o que vai acontecer. Deus vai entregar isso aqui nas mãos dos comunistas, e nós vamos penar nas mãos dos comunistas. Guarda as palavras desta lei no teu coração, porque haverá o tempo de você não poder puxar uma Bíblia, e não vai ter espaço para mais nada. Você não sabia que eu ia dar essa palavra, porque Deus já tinha me dado essa palavra lá. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo dos movimentos sem terra. Eles criaram o movimento sem terrinha. É um monte de criancinha preparado para invadir terras, e preparados, inclusive invadem escolas, e vão lá com aqueles gritos de ordem. Fica até bonitinho ver as crianças unidas em torno de um ideal. Só que Deus me falou naquele momento: não é permitido pregar a palavra, é permitido pregar a ideologia comunista. Pregar a palavra é errado, mas a ideologia comunista é correta. Então é exatamente isso aqui. Estão deixando passar os filhos e as filhas a Moloque, estão entregando, passando pela fogueira, entregando a Moloque, porque muitas dessas crianças já vão crescer com aquele espírito de destruição que seus pais estão mostrando nas
nas invasões que eles fazem, quando eles invadem com foices e martelos para destruir fazendas que estão às vezes produtivas e que eles dizem que são improdutivas. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Isto já está escrito, isto já foi dito há muitos e muitos anos, e nós ganharemos um coração novo. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens e nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e levarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, eis que lhes trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. E nós podemos sim fazer com que isto não aconteça. Orando, louvando e glorificando a Deus, e clamando a Ele pela misericórdia dEle, apesar de que a palavra diz que é fato, mas ela pode ser mudada pela vontade do Senhor. Louvemos e glorifiquemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir, irmãos, Emanuel para louvar o Senhor com mais um hino para a glória do Senhor. Amém. Venho te falar de um Deus tremendo, está em cima nos céus, é o santo verdadeiro, meu herói, meu rei, é o Deus de Israel. Esse Deus está aí, e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entre agora nesta nuvem e conheça mais este meu Deus, a tua vida com certeza irá mudar.
é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, grita ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, grita ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele adora a tua mão e adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. E adora a tua mão e adoro nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Graças a Deus, que Deus abençoe a semana, que louvor esse hino maravilhoso para a glória de Jesus. Nós vamos agora, irmãos, ouvir uma mensagem, uma palavra de fé. Louvado seja Deus do nosso irmão, que está aqui conosco, visitando nessa tarde. Para nós é uma honra, né? Muito grande. E, meu querido irmão, espero que não seja só essa vez, né? E outras vezes o irmão esteja aqui para estar aqui pregando a santa palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Altíssimo possa estar com cada um dos presentes e com cada um dos ouvintes nesta tarde. E eu queria começar falando exatamente com o nosso Senhor Deus, o Deus vivo a quem nós servimos. O Espírito Santo que está entre nós é maravilhoso, porque tendo ouvido o irmão Joaquim e o irmão maravilhoso, o irmão Eli é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E nesse momento já havia sido programada uma palavra, e essa palavra, ela tão somente ela vem complementar aquilo que foi dito até então. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios 4, a partir do versículo 17.
Efésios 4, a partir do versículo 17, que diz assim, irmãos: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, irmãos, glória a Deus. Amém. A palavra, ela nos remete exatamente ao que foi dito até então. É uma verdade o que nós vemos, o que nós acompanhamos nos nossos dias. Quantas pessoas que pensam que estão diante de nosso Senhor, na presença dele, e não estão, falam coisas desastrosas, segundo a palavra que eles entendem que é a palavra, mas estão totalmente alheios, estão totalmente ausentes da palavra do nosso Senhor. Quantos não fazem ideia da distância que estão dele por permitirem que a carne se sobressaia sobre o espírito? Quantos, infelizmente, defendem denominações como bandeira, nomes inventados por homens, ao invés de defenderem a verdadeira causa de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo de Deus que está entre nós? Quantos estão distantes e não têm maior posse da salvação em Cristo Jesus por estarem ouvindo outras vozes, se isentando, abrindo mão da verdadeira voz que ecoa ainda hoje nos nossos dias? Mas não, eles só querem ouvir aquilo que lhes convém. Quantos são os que se dizem esvaziar de si, mas estão se enchendo, não do Espírito Santo, mas das coisas mundanas? Quantos realmente morreram para serem renascidos do Espírito, para serem renascidos de nosso Senhor Jesus Cristo, para serem referência de júbilo como verdadeiros cristãos? Então, irmãos e irmãs, tudo isso nós devemos atentar, porque verdadeiramente o que nós observamos é uma lástima, é uma derrota. Há quem pense que o que o mundo oferece basta. Hoje mesmo temos aí, se é que se pode dizer, uma festa. Nós temos uma festa aí na cidade que é uma vergonha, é uma aberração diante da palavra do nosso Senhor. É uma aberração. Mas o livre-arbítrio existe. É a escolha de cada um. E a cada escolha paga-se um preço. Se a escolha ela é certa, com certeza, os prêmios, as promessas advirão e cairão sobre cada um, de forma a que cada um receba o merecido, como bênçãos, unções e misericórdias. Mas se, ao invés de escolher a nosso Senhor, a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento, escolhem fazer outras coisas, pagarão pelo preço. E eu não vou ousar dizer que preço é esse, porque da minha boca não pode sair maldição nenhuma.
mas que todos saibam que aquilo que está escrito certamente se cumprirá. Certo é que todos nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Nós temos, segundo a palavra, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, nós temos que ser semelhantes a Ele, a Jesus Cristo, que foi e é perfeito. Mesmo nós sendo, aí vocês podem dizer, mas eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Mas a nossa obrigação, irmãos e irmãs, é, enquanto imperfeitos, buscarmos aquele que foi e é perfeito, para que sejamos a semelhança dele, para que o nosso Senhor, que está lá no céu, olhe para cada um de nós e diga, valeu a pena. A presença de Deus, muitos não percebem, outros não querem perceber, ou apenas se deixam levar pelas percepções enganosas que o mundo tão gentilmente oferece. Muitos são os que se iludem com os tapetes vermelhos estendidos, contendo iguarias doutrinárias em troca do abrir mão da verdade inabalável, fundamentada na palavra que foi deixada como herança, exatamente a vontade expressa do Deus, que a tudo criou a partir da sua soberana vontade. Percebe-se, nos dias de hoje, o extremo em que chegou a humanidade, através da maldade do ser humano, que de forma maliciosa hipervaloriza os supérfluos mundanos, tal qual a cobiça desenfreada que habita mentes vazias e carentes de valores espirituais. O homem vira o rosto para o seu próprio semelhante, aquele que fora criado à imagem e semelhança do Criador, se autodenunciando não somente mesquinho, mas traidor e portador de todo tipo de injustiça. Ao invés de se portar de forma adequada, segundo a vontade daquele que é Deus, para viver com dignidade e justiça. E isso mostra o quanto o ser humano está longe de Deus. A expressão exata do drama é o desespero dos que vivem neste mundo de injustiças, interesses pessoais, descaracterizações, rebeldias, desobediências, desigualdades, miséria, tudo isso concorrendo para a falta de amor de forma generalizada e desastrosa, que acaba por culminar no que hoje observamos e convivemos, o caos espiritual. Muitas são as orações do povo de Deus que está inserido na dura realidade, mas que tem dificuldades e não suportam mais ver e conviver com a violência e a injustiça explícita presente nos dias que se seguem e assistidos de forma nua e crua, invadindo as intimidades dos lares através de jornais e programas de TV, que só servem para insuflar a desordem e o desespero numa autêntica apologia à verdadeira violência que se apresenta travestida de espelho. No mundo de hoje, a ausência de Deus abriu espaço para um tempo dominado pelo imediatismo, pelas promessas de facilidades e barganhas. O ser humano e a sua dignidade não têm valor algum. Deus não tem valor algum. A família não tem valor algum. A ética acabou por ser banida. A justiça acabou presa pela própria lei distorcida. E o direito, assassinado a sangue frio pelo sistema sem sentimento e sem amor. Quando o homem dá as costas para Deus, ajunta em sua casa bens mal adquiridos e edifica a vida com sangue alheio e as fundamenta com vergonhas. Quando o homem dá as costas para Deus, não denuncia a maldade do mundo e de forma imunda se põe presente na injustiça, na indiferença, no pecado e principalmente na idolatria. Quando o homem dá as costas para Deus, se aliena com o ser humano, separando-se de Deus, de si mesmo e do seu semelhante, tornando-se incapaz de amar e de ser amado, de perceber o mal que planta e transmite, se envolvendo cada vez mais com o coração na perversidade
e na escuridão espiritual. Quando o homem dá as costas para Deus, se torna um mestre de mentiras, um artífice sem obras, uma mula de Satanás, incapaz de ensinar, de ser exemplo, pois se transforma e transforma o ser humano à sua semelhança, tornando-o cego, incapaz de perceber sua própria maldade e miséria, incapaz de perceber e ouvir a voz de Deus, incapaz de denunciar o pecado e dizer sim à vontade de Deus e mover-se em sua direção. Quando o homem dá as costas para Deus, caminha desgovernado e sem rumo anda sozinho, em meio aos vazios que ele mesmo cultivou e continua cultivando, vivendo nos caminhos do mundo sem ter um caminho definido, e ao relento das próprias decepções se esconde da realidade. Quando o homem dá as costas para Deus, pensa que tem pensamentos, sonha sem ter sonhos e acaba por ser prisioneiro de as suas próprias escolhas, não tendo mais a verdadeira noção dos limites que se deve ter e vivendo continuamente a pecar da forma mais abominável que se possa imaginar. Quando o homem dá as costas para Deus, tudo o que ele tenta ajuntar, o vento espalha. O que ele planta não dá frutos, e como palha, vê a sua vida se tornar inútil, sendo queimado como um nada, sem valor, simplesmente porque se recusou a ter Deus. A palavra sagrada nos ensina que o justo viverá pela fé, que todo homem deve nutrir de forma consciente e proveitosa. Fé que não deixa o crente inerte e sem ação. Fidelidade a um Deus de justiça e de amor imensurável. Fé que mantém o homem de Deus vivo. Vivemos num tempo em que as escolhas devem ser feitas de forma consciente e inabalável, pois o dia da vinda do Senhor está próximo. Ele bate à porta, e para abri-la devemos estar convictos de nossas escolhas, alinhados com o que preconiza a palavra que foi revelada e fundamentada, e que é nossa por herança, para que sejamos semelhantes àquele que se deu por nós em sacrifício na cruz do Calvário. É preciso ter coragem para assumir aquilo que somos diante de nosso Senhor. É preciso ter coragem para reconhecermos nossas limitações. Ter coragem para acreditar e encarar a multidão e de forma humilde tocar na hora do manto quebrantado. É necessário, irmãos e irmãs, que sejamos verdadeiramente cristãos. Que não tenhamos medo, porque medo não provém de Deus. Temos que ter, sim, a coragem de encarar, de aceitar aquilo que nos foi dado como presente através do Espírito Santo. E aí sim, unidos como uma só igreja, numa só fé, fazemos valer aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus e não nosso. Esta é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos e as irmãs, e deixando para que vocês mentalizem, para que vocês façam uma reflexão, uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Que a sabedoria e a visão espirituais estejam sobre todos. E que todos estejam conscientes daquilo que deve ser feito. Não temendo aquilo que o mundo tenta impor, mas impondo sim aquilo que o Espírito nos mostra como a verdadeira verdade. Que o nosso Senhor possa estar abençoando a todos. E eu, humildemente, agradeço esta rica oportunidade. E até uma próxima, se o nosso Senhor Deus bom assim o permitir. Amém, Jesus. Graças a Deus.
Que Deus abençoe o nosso irmão e derrame muita unção ao nosso irmão para que ele possa estar sempre, irmãos, tendo para dar. Porque nós só damos alguma coisa para alguém se nós tivermos, se não tivermos, tem que mudar, né? Se pedir um copo de água e não tiver água, não podemos dar água. Só dá o que tem. Então, se nós temos no coração, estamos transbordando, isso nós podemos dar. Louvado seja Deus. Por isso, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê dessa graça maravilhosa. Irmãos, entre tudo que nós ouvimos nessa tarde, eu quero dizer para os irmãos, tanta coisa acontece, tantos problemas, irmãos, em nosso meio. Irmãos, eu estou aqui em um lugar que quase todos os dias chegam pessoas aqui contando desespero, problemas sérios, né, que acontecem. E essas pessoas às vezes são crentes, estão frequentando uma igreja, mas, irmãos, às vezes as pessoas, ou suas lideranças, né, elas não têm deixado Cristo ser um verdadeiro cabeça daquele grupo de pessoas, daquele ministério, e começa às vezes, irmãos, as pessoas querer manter uma certa autoridade, e às vezes essa autoridade humana, ela entristece o seu próximo, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus é manifestado sobre a igreja, irmãos, nós vemos maravilha do céu. Ainda ontem eu atendi um casal aqui na livraria, e esse casal, irmão, começou a conversar comigo e dizer para mim assim: nós estamos tão felizes, irmão, porque nós estamos crentes em Jesus, e lá na igreja em que eu congrego, irmãos, lá tem um bispo, e esse irmão, ele quer que todo mundo participe da obra. Nós temos grupos de cela, nós pregamos, às vezes nós começamos uma cela às 7 horas, quando nós vejamos 10 da noite, todo mundo fala, todo mundo louva, todo mundo participa. E ele contando da alegria, eu disse, irmão, sabe que vocês estão alegres? Porque esses grupos que não têm uma liderança, o Cristo fica sendo a cabeça. E quando Cristo é a cabeça, ninguém entristece. Todo mundo é alegre, né, irmão? Todo mundo fica feliz. Mas quando existe um líder, um homem que pensa e quer implantar o seu pensamento, irmãos, às vezes entristece um obreiro ali, outro membro lá, outro irmão ali fica triste, fica angustiado, porque, irmãos, não deixou Jesus ser a cabeça daquele grupo, daquele povo, né? Mas quando nós deixamos Jesus usar, irmãos, nós vamos ver números de almas se convertendo, o povo feliz, o povo alegre. Eu estava lendo um exemplo de um livro, irmão. A Nicarágua, quando foi tomada pelos comunistas, o país tinha muitas igrejas evangélicas, tinha muitas igrejas católicas, tinha inúmeros padres e pastores, e irmãos que dirigiam as igrejas naquele país. E o comunismo chegando, prendeu os padres, prendeu os pastores, alguns foram assassinados, os templos foram fechados e ficaram de casas para o governo, creche, depósito, tudo, acabou a igreja. E foi publicado que a Nicarágua não tinha mais igreja, ela não tinha liderança humana. Porque quando isso aconteceu, contando entre as igrejas evangélicas e católicas, tinha 5.000 cristãos no país. 5.000. 5 anos depois, quando perceberam, sem liderança nenhuma, a Nicarágua estava com 50.000 cristãos. Aleluia. Porque, irmãos, passou, aquele grupo que não tinha líder passou a depender só de Jesus. Perseguição, sofrimento,
culto e reuniões nos porões, escondido, não podia ter Bíblia, mas eles não podiam proibir a cabeça dirigir aquele corpo. Aí você vê Deus operar maravilha. Irmãos, nós precisamos lembrar que somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu leio na Bíblia bastante, e às vezes eu leio partes da Bíblia que eu fico horas pensando no versículo ali, sem saber, irmão, nem como agir. Veja o que diz a palavra em Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Fala assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Em um corpo tem muitos membros, né? Veja bem, ó. Mas nem todos têm a mesma operação. Cada membro tem uma operação. Assim nós somos muitos. Nós somos muitos. Somos um só corpo em Cristo. Não, pensa no negócio. Somos um só corpo em Cristo. Somos muitos, mas um só corpo em Cristo Jesus. Você já pensou, irmão, que você faz parte do corpo de Cristo? Parte do corpo de Cristo? É brincadeira? Pensa, raciocina nisso aí. Somos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos, irmãos, ser levados por coisa alguma, mas individualmente somos membros uns dos outros. Né? Irmãos, e um membro não machuca o outro membro. Não é verdade? Só se perder o raciocínio. Para você pegar com a sua mão um martelo, eu vou quebrar esse dedo aqui porque ele é pequeno. Não é verdade? Somos membros um dos outros. E somos parte do corpo de Cristo. Se todo mundo lembrasse disso, cada um se humilhava para o seu irmão e considerava o seu irmão, sabendo que a função minha não é a função do nosso irmão, não é a função daquele. Cada um de nós, irmãos, Deus age de uma forma e de uma maneira. E nós precisamos se humilhar e considerar, para que o corpo de Cristo seja completo aqui na terra. E para que isso seja completo e seja um exemplo para o mundo, precisamos amar-nos uns aos outros. Que Jesus abençoe os irmãos. Nós vamos orar nesse momento, pelo término desse culto, dessa tarde. Irmãos, e eu quero pedir para o irmão Eli, o Jurandir, para todos os irmãos, que nós vamos orar a Deus. Irmãos, eu estou precisando, e bastante, irmão, de que Deus haja e faça um milagre na nossa vida. Irmãos, no dia 22 de outubro, eu estive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em uma audiência no fórum. Nós temos ali 3, irmãos, ação. E nós precisamos orar para que Deus opere milagre, né? Eu estive ali, irmão, confesso para os irmãos que eu pedi a Deus ali que Deus não deixasse mais eu participar disso aí. Porque a coisa mais difícil do mundo é você estar numa audiência e você não pode responder ninguém, você tem que ficar ouvindo, e você vê falsas testemunhando. É difícil, né, irmão? A única coisa que eu podia fazer quando era muita mentira demais era pegar uma caneta, escrever uma folha que aquilo aí era mentira e dar para o meu advogado. Porque ele pode falar, mas pode escrever, era o que eu fazia, né? Porque, irmãos, é tremendo. Agora, o advogado sim poderia questionar. Então é difícil, irmão. Mas eu ficava ali pensando que eu tenho um advogado que é acima de tudo, que é o juiz do juiz,
é o rei. Rei. Rei é guardador da Constituição. Rei tem uma palavra final. Irmãos, e eu quero pedir para o irmão Jurandir ali, para o nosso querido irmão, se puder vir mais para frente aqui um pouco, viesse, para junto nós orar e pedir a Deus que Deus abençoe e nos dê essa vitória no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aguardando esse julgamento, né, irmão? E precisamos que haja operação de um milagre nessa causa. E eu creio em milagre, por isso eu peço oração. Nós vamos orar nesse instante. Eu peço para o irmão fazer essa oração. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus misericordioso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, não somos dignos, ó Pai, mas na Tua palavra está escrito, Senhor, que onde estiver dois ou mais reunidos em Seu nome, pedindo alguma coisa, nos será dado, porque será feito em nome de Jesus, para louvor, honra e glória do seu sagrado e santo nome, YHWH. Nós te pedimos, Senhor, que se cumpra a tua palavra, segundo aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor, porque nos foi dado, Senhor, pela unção do seu divino Espírito, que possamos pisar a cabeça da serpente. Onde nós pisarmos nossos pés, abençoaremos. Onde nós impusermos nossas mãos, abençoaremos. Tudo aquilo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, para a glória do seu santo e sagrado nome. Portanto, pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por essas causas que o irmão Joaquim tem, pela causa que a irmã Neuza tem em São Paulo, no seu apartamento também, por toda esta casa, por esta loja, por este ministério, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, porque sabemos a bênção que o irmão Joaquim quer fazer com essa obra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que sejam abertas essas portas, que esses juízes, esses advogados, essas falsas testemunhas sejam caladas na sua frente, Senhor Jesus, porque essas falsas testemunhas não podem contra a palavra de um servo de Ti, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós te pedimos que essas causas sejam cumpridas, que essas causas tenham sucesso, para que o irmão Joaquim possa fazer aquilo que está no coração dele de fazer, porque Tu o colocaste no coração dele, Senhor. E isso, para que seja feito, o Senhor sabe que necessita dessa bênção, Senhor. Que não é nenhuma bênção a mais do que aquilo que ele tem direito por obra humana, Senhor, porque foi o trabalho dele que foi por água abaixo por causa daquele incêndio. E nós te pedimos, Senhor, abençoa, protege e guarde, em nome de Jesus. Abençoa, protege e guarde também, Senhor, todos esses ouvintes, todos os nossos parentes e familiares e amigos. A irmã do pastor Joaquim, que está lá adoentada, Senhor, se aquele pé que eu vi doente é o dela, seja curado em nome de Jesus agora. Não pedimos, Senhor, nada que não esteja escrito na Sua palavra. Tu disseste, Senhor, que Tu nos capacitarias para que onde puséssemos nossas mãos, ali seria operada a cura. E nós impusemos as nossas mãos, Senhor, porque vimos isso pelo poder do Seu Divino Espírito, ao qual dizemos, bem-vindo seja, ó Espírito Santo do Senhor, porque Tu és bem-vindo, porque o Senhor Jesus, quando foi, disse que era necessário que Ele fosse para que Tu viesses e desse para nós o Seu consolo, a Sua consolação. Ó Pai eterno e todo-poderoso, abençoa, protege e guarde ao nosso irmão que está ali, aos meninos que vieram colaborar conosco, a irmã Neuza, dá, Senhor, a ela essa voz maravilhosa que sempre deu, e protege ela para que ela possa continuar à frente desta obra. Ao bispo Joaquim, ao apóstolo Jurandir, a mim e a minha família, a esta casa, em nome de Jesus, a todos os irmãos e internautas da Rádio IECAM, ao irmão, ao missionário Valmir Botinho, onde quer que esteja com a sua família, a pastora Idamara, onde quer que esteja com a sua família, a pastora Vânia, onde quer que esteja, a filha da pastora Vânia, Michele, abençoa, Senhor, e resgata. E traz
a ela de volta ao nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Irmãos amados, eu só peço oração e eu só oro pelas pessoas por um motivo. Eu creio na oração da fé. Eu creio em milagre. Senão, eu não orava. Né? Louvado seja E Deus. só completando até a oração, quando eu dei a palavra e eu falei ainda que o Senhor, que poderia ser movido o coração do Senhor pela nossa oração. E ele trouxe a palavra ali no final, segundo Crônicas, se não me engano, confirmou aquilo ali. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E despedimos lembrando da palavra de Jesus que diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Rádio IFM, www.ifm.com.br, uma voz de Curitiba, Paraná, a proclamar a palavra de Deus para o Brasil e o mundo. Vai ficar ali com a gente para tirar uma foto. Ficar ali com a gente agora para tirar uma foto. Vai todo mundo pode botar aqui a vitória é certa. Graças e paz. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto aqui. Aqui, ó. Sempre bonito. Venha. Mas, Jurandir. Até eu vou vir aqui. Acho que você tem que vir aqui do lado do Joaquim. Um certo homem cheio de poder e perguntou: por que choras, mulher? Me diga o porquê. Até a multidão se entristeceu pelo sofrimento daquela. Vem aqui para tirar uma foto. E o outro reviveu. Jesus está passando por aqui e não há nada que possa impedir Ele te abençoar. Vem comprar baixinho. O difícil é a primeira vez. Tomou café agora. Mas Até a multidão se entristeceu pelo sofrimento daquela mulher. Jesus tocou e o outro reviveu. Ai, ai, ai.
misericórdia.